enviado à Assembleia Legislativa, a questão de uma reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul. É esse tema que está sendo levantado, já foi levantado pelo governo do estado e que está sendo debatido por parte da nossa sociedade gaúcha. Há poucos dias aconteceu aqui em Santa Maria uma reunião envolvendo os prefeitos e o governo do estado, né? E entidades de vários segmentos estão se manifestando, né? Seja elas do setor do agronegócio, da indústria, dos serviços, né? E nós tivemos a oportunidade, ontem eu recebi a possibilidade de um contato com a Federasul, né, para trazermos a posição desta entidade com relação a esta reforma tributária que está sendo proposta pelo governo do estado. E nós vamos ter a oportunidade na manhã de hoje de conversarmos com o vice-presidente da Federasul, o Rafael Guelzer, que ao telefone está em contato conosco e que pode nos trazer um pouco mais de informações com relação à posição da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, a Federasul, entidade a qual ele está representando agora nesse momento. E primeiro quero agradecer a gentileza do Rafael de atender o nosso convite e estar disponível. A gente conseguiu esse contato com o representante regional aqui da Federasul, né, o Batistella, que é presidente da Sejuc, de Júlio Castilhos, e que nos passou o contato do Rafael Guelzer, que está ao telefone, com quem a gente vai conversar nesse momento, para os ouvintes que estão nos acompanhando no 97.1 do FM, também no portal tupã.fm.br, tupã.am.br, no nosso aplicativo, e também com a nossa live nesse momento, levando para você as informações, além de áudio e imagens aqui do estúdio. Em primeiro lugar, Rafael, bom dia, obrigado pela sua atenção, tudo bem, Rafael? Olá, bom dia, Miguel, uma satisfação estar conversando com os ouvintes da Rádio Tupã. Rafael, você está em Porto Alegre? Exato, estou em Porto Alegre. Acaba de sair de uma reunião, quer dizer, vocês estão aí em mobilização quase que 24 horas nesses últimos dias? Exatamente, a gente está fazendo um trabalho forte junto à Assembleia Legislativa, né, em função especificamente dessa proposta de reforma tributária que o governo do estado encaminhou à Assembleia e aos deputados para ser votada, o PL 184. Uhum. Na verdade, é bem interessante deixar claro aos ouvintes que essa reforma tributária encaminhada pelo governador à Assembleia Legislativa, ela tem 3 projetos de lei. O PL 185 e o PL 186, que são projetos que a Federação apoia, porque são projetos que visam modernizar realmente o formato do nosso sistema de tributação, e o PL 184, que realmente é um pacote de aumento de impostos, onde a gente tem inserido nisso, para os ouvintes terem uma ideia. Por exemplo, hoje, quando tu vai na feira e compra produtos, por exemplo, hortifruti grangeiros, tu tens uma isenção do ICMS desses produtos, ou seja, tu não está pagando o imposto porque eles fazem parte de uma cesta básica, eles são produzidos por pequenos agricultores. Então é uma forma do Estado tentar incentivar essas pessoas a continuarem produzindo esses produtos. Na proposta encaminhada à Assembleia Legislativa, esses produtos, por exemplo, eles saem de uma tributação zerada para uma tributação de 17%. Ou seja, é um impacto gigantesco em absolutamente todas as compras da dona de casa que está nos ouvindo, do empresário que trabalha no final do mês, tem que fazer o seu rancho, daquele trabalhador que recebe um salário limitado e que no final do mês também sente dificuldade em adquirir aqueles produtos, e isso pesa diretamente no bolso do consumidor. E a gente acredita que o Estado do Rio Grande do Sul, ele já vem trabalhando com alíquotas majoradas há 5 anos. Então a gente tem uma ideia. A gente tem há 5 anos uma transferência praticamente de renda do setor produtivo para o setor público. O que nós vemos nos últimos anos, essa transferência de renda de 5 anos, para o ouvinte ter uma ideia de valores. Quantos reais representa isso? Isso representa de 12 a 15 bilhões de reais de transferência de renda do setor privado para a área pública. Eu pergunto aos ouvintes, qual é dentro do ranking de estados que investem, ou seja, os estados que constroem estradas, que fazem investimentos na área elétrica, por exemplo, para melhorar a qualidade elétrica do nosso interior, que fazem investimento em saneamento, que faz outros tipos de investimento. O estado do Rio Grande do Sul, qual é a posição do estado do Rio Grande do Sul dentro de todos os estados brasileiros? Ele está na rabeira desses estados. Ele é um dos que menos investe em todo o país. Ou seja, a gente tem alíquotas hoje majoradas. Hoje nós estamos pagando uma alíquota que está acima do normal,
porque ela foi majorada há 2 anos atrás pela Assembleia Legislativa. Essa majoração de impostos, ela termina em dia 31 de dezembro de 2020, este ano. Ela termina essa majoração. Ou seja, os empresários, eles já estavam num ambiente hostil no estado do Rio Grande do Sul, mesmo antes da majoração, ou seja, a queda da majoração dos impostos é uma volta a um normal que já não era o ideal. Nós estamos, então, num deserto, atravessando um deserto, nós temos um poço que está em 2021 para a gente tomar um gole de água, e a proposta do governo realmente é utilizar essa água para drenar os cofres públicos, para utilizar para pagamento de salário de servidor e outras coisas que a gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul, por uma histórica má administração, acaba não sendo eficiente e por isso não tem capacidade de investimento e a máquina pública acaba absorvendo praticamente todos os valores. Outra questão específica, vai aumentar, por exemplo, uma cesta básica de medicamentos. Nós estamos saindo da pior pandemia que o planeta Terra já viveu. E a proposta nessa reforma tributária do governo do estado é um aumento de 7% para 17% das alíquotas de alguns produtos relacionados à cesta básica de medicamentos do gaúcho. Isso é um aumento de 142%, de 7% para 17%. A nossa erva mate, o nosso chimarrão do dia a dia, que hoje vocês estão ouvindo a rádio tomando um mate. Certo. Esse chimarrão ele vai aumentar de 7% para 17%, 142%. Aquele churrasco que tu faz no domingo, a carne, ela também aumenta de 7% para 17%. Então, realmente, o IPVA do gaúcho já é um IPVA extremamente elevado. Se nós compararmos, por exemplo, o estado vizinho, Santa Catarina tem um IPVA de 2% do tabela FIPE sobre o valor do veículo. A proposta gaúcha, nessa reforma tributária, é chegar a 3,5%. 3,5% é quase o dobro dos 2% que é cobrado em Santa Catarina, e estender a cobrança para veículos até 40 anos. Ou seja, eu nasci em 1981. Os veículos fabricados em 1980, aquele senhor que está nos ouvindo, que tem uma Fiorino, por exemplo, da década de 80, 90, que utiliza ela diariamente para fazer o seu trabalho, para ir prestar serviço, aquele veículo que antes não era taxado, agora vai começar a ser cobrado sobre 3,5% do seu valor nominal de tabela FIPE. Então, realmente, isso é uma punição aos gaúchos. E é uma punição aos gaúchos que não tem um retorno do Estado na área de investimentos já há muitos anos. Então, realmente, nós somos contrários a esse pacote de aumento de impostos. Nós acreditamos que o PL 184, que é essa proposta da reforma tributária, onde tem toda essa majoração de alíquotas que eu comentei para os senhores, que ela seja retirada o regime de urgência dela e que nós possamos realmente criar uma reforma tributária real no estado do Rio Grande do Sul. Os empresários são os primeiros a defender o interesse de realização de uma reforma tributária verdadeira. Por quê? Porque o nosso sistema de tributos era extremamente complexo, ele pune quem paga os tributos corretamente, ele não trabalha a questão, por exemplo, com foco melhor de inadimplência, por exemplo, para combater a informalidade. Então, nós somos favoráveis a uma reforma tributária. Porém, a reforma tributária ela tem que ser feita com diálogo, com conversa, com a participação dos empresários, do parlamento, do governo, de todos, da sociedade como um todo. E esse pacote que o governo encaminhou foi feito, basicamente, construído pela Secretaria da Fazenda, com o olhar de arrecadação. Rafael, o governo defende esta reforma dizendo que ela vai simplificar e redistribuir aí a carga tributária, que vai estimular atividades econômicas aqui no Rio Grande do Sul, que seria uma revisão dos benefícios fiscais, que no entender deles poderiam estar desvirtuados, né? E várias outras defesas. Você está argumentando de que essa reforma vai nos colocar numa situação de mais ainda impostos do que a maioria dos estados brasileiros. E falou de uma reforma real. Essa reforma real, você já tem um esboço dela? A Federação já tem uma proposta, digamos assim, para encaminhar, caso seja retirada essa proposta do governo? Perfeito. Nós temos uma área técnica jurídica que é especialista na questão tributária. Quando um dos argumentos principais do governo com relação à pressão junto aos deputados para aprovação dessa reforma tributária
é o que eles chamam de equilíbrio fiscal do Estado. O que é o equilíbrio fiscal do Estado, para os ouvintes entenderem? É fazer um equilíbrio entre receita e despesa. Imaginem o ouvinte que está nos ouvindo hoje, ele recebe R$2.000 de salário no mês, porém, ele gasta R$4.000 de salário no mês. O equilíbrio fiscal seria ele conseguir reduzir esses custos até equalizar no seu salário, para que ele não tenha um déficit, para que ele não tenha prejuízo, para que ele não acumule dívidas ao longo do tempo. Qual é a proposta do governo do Estado com essa reforma tributária? O mesmo trabalhador que está nos ouvindo hoje, que descompassou os seus custos, que está gastando R$4.000 e recebe um salário de R$2.000, a proposta do governo é chegar para o patrão, digamos, para o dono da empresa que ele trabalha e falar, olha, eu estou gastando R$4.000, o meu salário é de 2. Eu preciso que o senhor aumente o meu salário para 4, para mim pagar as minhas contas. O patrão vai dizer, olha, mas reduza os seus custos, já que o seu salário é metade disso. Ele fala, não, eu não vou reduzir meus custos, eu não estou disposto a reduzir meus custos. Eu quero receber mais por isso. E o patrão vai dizer, olha, mas então tu vai trabalhar mais tempo, tu vai trabalhar mais horas, tu vai entregar mais à sociedade, seria isso no governo do Estado. Na medida em que está aumentando a tributação, eu pergunto, olha, governo, tu vai entregar mais à sociedade? Não, eu vou entregar a mesma coisa que eu venho entregando nos últimos anos, porém eu quero retirar mais da sociedade. Então é isso que nós somos amplamente contrários. Nós acreditamos que o equilíbrio fiscal, ele deve ser colocado na mesa na medida em que a gente trabalha as duas esferas, que é os custos do Estado e a receita do Estado. Essa reforma tributária, ela está analisando a receita do Estado para ampliar essa receita, porque ele não está disposto a diminuir os seus custos. Um dos argumentos do governo é que ele já fez uma reforma administrativa, já fez uma reforma da Previdência, e que ele não tem mais como reduzir custos. Daí eu pergunto aos gaúchos que estão nos ouvindo hoje, vocês estão dispostos a pagar um valor muito mais alto de impostos para o Estado, que menos investe no Brasil, porque ele está argumentando internamente que ele não consegue reduzir custos? Eu vou trazer um dado para vocês terem uma ideia. Ah, mas eu não tenho ideia se ele consegue realmente. Vou trazer um dado. Eu estava na Assembleia Legislativa, na época da votação, em julho do ano passado, da aprovação da privatização da CE. Eu estava lá, da CE, da CRM e da Sulgás. São 3 empresas públicas que a Assembleia, em julho do ano passado, aprovou a privatização. O que o Estado fez até agora? Ele não privatizou. Qual é o resultado disso para os gaúchos, em termos de redução de custos? Saiu há 15 dias atrás o balanço do resultado da CE nos 6 primeiros meses de 2020. Pasmem, ouvintes. O resultado da CE nos 6 primeiros meses de 2020 foi um prejuízo de R$1 bilhão. R$1 bilhão. Os ouvintes que pagam a sua conta de luz, peguem a conta de luz que vocês pagam. Olhem ali a conta de luz e vocês vão ver que tem um número, um valor, que está escrito recolhimento de ICMS, que é o imposto do Estado, que a CE recolhe, ela cobra do ouvinte que está utilizando a energia, da CEB, que é a CE Distribuição, que está utilizando a energia, ela cobra desse ouvinte, desse cliente dela, esse valor de ICMS, que deve ser destinado ao pagamento de impostos do governo do Estado. Ela não paga o imposto. Ela coloca no fluxo de caixa dela. E mesmo sonegando esse imposto ao governo, a CE, que é uma empresa pública, se eu sonegasse, ou se os ouvintes que têm empresas privadas sonegassem os impostos, eles seriam presos, multados, a empresa seria fechada. A CE vem não pagando ICMS há anos, ela tem um débito só de ICMS do governo do Estado, para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, de 3,2 bilhões de reais. Amigos, para vocês terem uma ideia, 3,2 bilhões de reais, o que é isso representando a uma das mazelas, por exemplo, que os servidores públicos sofrem, que é o parcelamento de salários, que a gente vem parcelando salários há 5 anos. 3,2 bilhões de reais são 2 folhas de pagamento do governo do Estado. Se a CE pagasse o imposto devido, o governo do Estado pagaria esse salário desses ouvintes que são servidores públicos em dia. Então tem margem, é isso que nós defendemos, existe margem para
corte de despesas e redução de desperdícios. Esse é um exemplo prático disso. O governo do estado diz que em 2021, com a queda na majoração, eles vão ter uma redução de valores arrecadados de 2,6 bilhões de reais. Só se em 6 meses tirou dos gaúchos 1 bilhão, qual será o prejuízo que a CE vai ter em 2020, em dezembro de 2020? 1 bilhão ela já teve em 6 meses. Será que nos próximos 6 meses ela vai ter mais 1 bilhão no final do ano? E no final do ano nós teremos 2 bilhões de prejuízo de uma única empresa que eu estou citando? Ou será que vai ser mais? Eu não sei se vai ser mais ou menos do que 2 bilhões de prejuízo. Porém, uma coisa eu tenho certeza. Da onde sairá esse dinheiro? E esse dinheiro sairá do bolso de cada um dos ouvintes, do bolso de cada um dos gaúchos, através dos seus impostos. Rafael, a sensação que eu tenho é de que tem um ponto convergente entre a posição que os senhores estão defendendo e o governo do Estado. Há uma necessidade de uma reforma tributária no Estado. Isso me parece que é pacífico. Totalmente. Não só no Estado, como no país como um todo. Isso é uma outra questão a ser discutida. Porque em Brasília está sendo analisado também uma reforma tributária nacional que vem a mudar completamente a relação com o fisco de todos os brasileiros. Então nós estamos discutindo uma reforma tributária gaúcha que daqui a 6 meses, com a aprovação de uma reforma tributária nacional, ela pode não ter validade nenhuma. Porque pode se mudar essa relação com o fisco. Nós sabemos a complexidade do sistema tributário nacional. É extremamente complexo para as empresas pagarem os seus impostos. Dentro do cálculo que se faz mundialmente de número de horas que uma empresa dedica para o fisco, o Brasil está nos primeiros lugares, em tempo perdido para se arrecadar, para se pagar os impostos. Então, tu imagina que a gente tem um tempo perdido para pagar os impostos gigantesco, uma carga tributária alta e um retorno de investimento do Estado baixo. Então, realmente, é uma complexidade de um cenário que tu não pode atacar somente a arrecadação, como vem sendo feito nos últimos anos. O Estado também argumenta que pode ser que o Estado entre em colapso, caso não tenha essa arrecadação. Amigos ouvintes, nós tivemos um exemplo prático disso. No final do governo Rigoto, a então governadora que havia sido eleita, Ieda Crucis, pediu à Assembleia a prorrogação de uma majoração de impostos, bastante similar ao que o governo Eduardo Leite recebeu, porque o governo Eduardo Leite teve 2 anos de majoração de impostos. A Ieda, ela pediu a majoração de imposto e foi negada. Ou seja, a Ieda passou todos os seus 4 anos de governo sem majoração de impostos. E foi um dos únicos governos que conseguiu chegar ao déficit zero. Por que ela chegou ao déficit zero? Porque ela cortou na carne. Ela reduziu os seus custos. É aquele exemplo que eu dei. O trabalhador que ganha R$2.000 gasta 4. Ele não vai chegar para a empresa que ele trabalha e dizer, olha, eu quero ganhar 4.000, só que eu não vou entregar nada mais do que eu já entrego. Porque ele sabe que é incoerente. É uma lógica irreal. Então, o que ele faz? Ele reestrutura seus gastos, replaneja a sua vida para que ele tenha aquele gasto de R$2.000, que é a capacidade de receita que ele tem. É isso que a Ieda fez no seu governo e teve o déficit zero. E o governo IA não teve nem 1 ano de majoração. O governo Eduardo Leite já teve 2 anos de majoração. Inclusive, essa majoração foi apoiada pela própria Federação, uma das únicas entidades que apoiou essa majoração, porque a gente acreditava que ele era um governador que estava entrando novo na gestão. Ele não podia pegar um governo sem ter capacidade de ter pelo menos um fôlego para reestruturar os seus gastos. E o que a gente percebe agora é que essa majoração, que era para ser temporária, a proposta nessa reforma tributária do governo do Estado é que essa majoração ela seja permanente. Ou seja, seria como uma taxa de condomínio. Imagine os ouvintes que no condomínio tu tem a tua taxa de condomínio, valor normal, e tu tem às vezes chamadas extras, quando o condomínio tem que fazer algum investimento. Nós estamos há 5 anos pagando uma chamada extra do governo do Estado. Essa proposta do PL 184 de reforma tributária é que essa chamada extra de 5 anos que nós temos pagando, ela seja incorporada na taxa de condomínio e que tu passe a pagar ela normalmente, como se aquele fosse um gasto já nominal do Estado do Rio Grande do Sul. É isso que nós não apoiamos e estamos fazendo um trabalho forte com a Assembleia Legislativa de debate para que seja retirado o regime de urgência e que a gente venha construir isso não como uma proposta
de reforma tributária da Federação, ou da Fiergs, ou da FEComércio, ou da Farsul, mas sim uma reforma tributária que todos os gaúchos discutam e que nós consigamos chegar num denominador comum. Vamos reduzir os custos ao máximo, vamos ver o quanto, a partir dessa redução de custos reais, nós precisamos ter de arrecadação a mais. Os gaúchos estão dispostos a pagar esse valor adicional, daí nós vamos discutir de forma transparente. Porque hoje a defesa do governo é: não existe aumento de imposto na proposta de reforma tributária. Isso não é real. Existe. Eu citei aqui os aumentos de impostos. Então existe aumento de impostos nessa proposta de reforma tributária, com um Estado que gasta e desperdiça dinheiro, sem investir no cidadão. Então essa é a proposta da Federação: discussão e construção de uma solução em que todos os gaúchos concordem. Rafael Guelzer, vice-presidente da Federação, atendendo nosso convite e trazendo a posição desta entidade com relação à proposta de reforma tributária pela PL 184, que está sendo apresentada pelo governo do Estado aos gaúchos, à Assembleia, enfim, à sociedade como um todo. Rafael, muito obrigado pela sua atenção conosco. A gente fica à disposição em outros momentos e é claro que existe uma tradição nesse programa, a gente sempre ao concluir deixa o microfone à disposição para algo mais que queira colocar em nome da entidade que você está representando nesse momento agora, senão as suas despedidas momentâneas, porque o tema ainda vai ser discutido com certeza e ficaremos aqui à disposição, se for possível, em outras oportunidades, repercutir com a sua participação. Mais algum detalhe, Rafael, senão as suas despedidas momentâneas dos nossos ouvintes? Muito obrigado, Miguel. Quero agradecer essa possibilidade que o senhor nos abriu para a gente estar discutindo isso junto à população gaúcha. Essa proposta provavelmente será votada na quarta-feira que vem, na Assembleia Legislativa. Eu digo aos ouvintes: se vocês não estão dispostos a pagarem mais impostos para um Estado que não investe no cidadão, entrem em contato com os deputados que vocês têm relação, para os deputados estaduais que vocês votaram, e digam não ao aumento de impostos. Nós precisamos fazer um esforço adicional nesse momento, que nós estamos aí a menos de uma semana da provável data de votação, para que nós não tenhamos que pagar novamente a conta de um Estado inchado, ineficiente, e que nós não queremos. Nós percebemos que muitas empresas migram do Rio Grande do Sul para Santa Catarina e para os outros estados. Eu sou apaixonado pelo meu estado. Eu quero continuar aqui. Eu não quero ser obrigado a abandonar o estado do Rio Grande do Sul como empresário. Então nós temos que fazer esse esforço adicional para sensibilizar a Assembleia Legislativa, que eles percebam que essa votação, na realidade, esse pacote de aumento de impostos, ele vai prejudicar o Estado no médio e no longo prazo, porque nós teremos menos empresas no Estado do Rio Grande do Sul, elas migrarão a outros estados e nós teremos com isso também menos arrecadação, mesmo com um imposto maior. E a solução sempre será aumento de impostos. E assim a gente vai indo e tendo um Estado que pode entrar em colapso em pouco tempo. Então eu agradeço, Miguel, pela possibilidade, agradeço a todos os ouvintes. Façamos então uma força extra com os deputados estaduais para sensibilizá-los que nós não merecemos esse aumento de imposto, ainda mais num momento tão crítico da economia gaúcha, que nós estamos passando por uma pandemia, muitas empresas foram obrigadas a fechar, muitas delas combaliram nesse período, ou seja, não conseguiram reabrir mesmo com as bandeiras vermelhas, tal, sendo flexibilizadas nesse momento, não conseguiram retomar suas atividades, e agora nós temos ainda um pacote adicional de aumento de impostos que venha punir esse setor produtivo que é tão importante para o Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Uma excelente semana. A ouvinte Miriam Bernardo Fernandes Pinto está dizendo: explicação bem esclarecedora do Rafael da Federação. Obrigado, Miguel, por nos manter informados num assunto que atinge a todos nós, né? E ela está representando alguns ouvintes que estão aqui trazendo. E eu estendo a você, Rafael, a parabenização pela clareza nas suas colocações e, é claro, defendendo a posição da Federação. Um abraço, Rafael. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço e uma excelente semana a todos os ouvintes. E a você também, Miguel. 9h44, Rafael Guelzer, vice-presidente da Federação, nos ampliando as informações com relação a esse tema que é muito delicado e que é bem importante e, como a Miriam salientou, isso é um assunto que atinge a todos nós. Bom, eu vou ao intervalo comercial, já retorno com a sequência da edição do seu programa Variedade.